Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos estrear aqui uma rúbrica e tenho aqui um convidado muito especial, o Pinheiro, CEO da Credível, já se vai apresentar. E hoje vamos falar aqui sobre um tema que é tabu na sociedade portuguesa, que é cartões de crédito, mas também sobre crédito à habitação, porque quer queiramos, quer não, as pessoas têm a ideia de que crédito à habitação é sempre uma boa decisão, é sempre bom contrair crédito à habitação. Atenção, deixo já o spoiler que não estou a dizer que não seja uma boa decisão, mas temos aqui de ter alguns cuidados, como já vamos falar aqui com o Hugo. Vamos também falar sobre cartões de crédito, porque no outro extremo temos o facto de os cartões de crédito serem diabolizados e associados a dívida, a crédito, e que são sempre maus. Vamos desmistificar todos estes temas. Hugo, obrigado pelo... Obrigado eu. Por aceitares aqui. Diz a toda a gente que é especial, não é? não é toda a gente, porque és o primeiro. É. E o que é curioso é que a maioria das pessoas aceita esta ideia de crédito à habitação é sempre bom, cartão de crédito é sempre mau. Por isso, Hugo, o que é que tu achas sobre este tema? E já agora faz aqui uma pequena introdução tua para quem não conhece. Olha, obrigado pelo teu convite, é mesmo uma honra estar aqui. Meu nome é Hugo Pinheiro, sou fundador e atual CEO da Credível.pt, tive 10 anos na banca. Neste momento, o que é que nós fazemos na Credível? Vemos as melhores condições adaptadas às necessidades e ao perfil de cada cliente e, obviamente, aprovamos aqui as melhores condições, tanto a nível de crédito como de seguros, para os clientes a custo zero. Ou seja, muitas das vezes perguntam-nos como é que nós ganhamos dinheiro, se isto é a custo zero. São os bancos que nos pagam, nós temos acordos com os vários bancos e fazemos, obviamente, aqui a ponte entre o banco e o cliente. Pegando aqui um bocadinho no que tu me estavas a dizer, sim, apesar de eu querer fazer muito crédito de habitação, apesar de eu ser aqui o meu core, concordo contigo. É assim, nem sempre nem nunca. E a resposta que nós damos é depende. Nem sempre fazer crédito de habitação é o mais acertado, ok? Como nem sempre arrendar é o mais acertado. Eu acho que aqui temos que perceber exatamente qual é o perfil que temos à nossa frente, qual é que é o plano que as pessoas têm para a sua vida. Eu acho que isto é muito importante. E o que estavas aqui a dizer é muito engraçado, que é, nós vivemos agora numa sociedade de queremos ter certezas absolutas, não é? Yeah. Se queres enriquecer, faz isto. Ou se queres enriquecer, não é assim. Isto, cada caso é um caso. Posso dar aqui rapidamente 2 exemplos onde faz sentido para uma coisa e não faz sentido para outra. Se tu me disseres assim, eu sou jovem, não tenho capitais ou neste momento não tenho tanta liquidez e a minha prioridade é ter o fundo de emergência, por exemplo, e nem sei se quer ficar no país ou não, se calhar o arrendamento é o melhor, ok? Porque se tu queres investir, não vais gastar ou não vais alocar ali 10 ou 20% da entrada da casa, não é? E ficas com esse dinheiro para investir. Mesmo que seja investir em imobiliário, em habitação secundária, por exemplo. Portanto, sim, faz sentido. Por outro lado, por exemplo, e temos alguns casos, ou para não dizer muitos casos, explicas isso a uma senhora ou a um senhor 50 ou 60 anos, que neste momento tem uma renda altíssima, ou que quer mudar para o outro lado, atrás da filha ou do filho, por exemplo, e que tem rendas altíssimas e tem que sujeitar essas rendas porque já não consegue ter um crédito de habitação a 30, a 35 ou 40 anos. E logo tem que se sujeitar às rendas de hoje. Portanto, nós temos... Essas pessoas são mesmo pessoais e temos de saber aqui avaliar, e mesmo aquela questão de aqueles jovens que começaram ainda agora a trabalhar e pela pressão de família, amigos, quando é que vais comprar a tua casa? Ainda não compraste casa, ainda estás a arrendar, ou seja, temos aqui de saber avaliar a nossa própria situação pessoal, porque como o Hugo disse, e bem, nem para toda a gente faz sentido comprar casa, por isso fica aqui esta dica. Hugo, qual é que é o principal erro que tu vês as pessoas cometerem, principalmente quando compram a sua primeira casa? Porque depois de comprarmos a primeira casa, a segunda, a terceira e eventuais renegociações de crédito, a pessoa já está já tem mais conhecimento do processo
mas na primeira casa é sempre tudo muito novo, né? Estes conceitos não nos são explicados, não nos são explicados nas escolas, por isso aqui há algumas dicas. Sim, em primeiro de tudo, antes de ir ver casas, eu acho que começa um bocadinho antes. Antes de ir ver casas, tem que se começar a falar com o intermediário ou com o banco, obviamente puxando aqui a brasa de sardinha, acho que tem que se falar com o intermediário e perceber até onde é que pode ir, ou seja, até que valor é que o banco empresta. Para quê? Para não estar a ir ver casas, fazer turismo de habitação, e depois vires de lá, queres uma casa de 300 e andaste a ver uma casa de 300, chegas ao banco e o banco só te empresta 250. Pois é, expectativas também. É muito complicado. Quando depois entras numa casa de 300 na mesma área, não é? Na mesma zona, se calhar com umas casas de 250 vais ficar com uma expectativa, já te criaste uma expectativa e vais sair daí muito prejudicado. Depois, estamos a falar aqui só de expectativas, depois também temos o problema de assinar CPCVs com base apenas e só nisso, ou numa simulação, e depois quando tu vais a perceber aquilo não está pré-aprovado e não está aprovado, e depois podes ter um problema. E já passámos o sinal para o outro lado. É claro que há cláusulas que podem evitar isso, depois se não vier aprovado, mas muitos vendedores não querem. Recusam ter essa cláusula. Sim. Por isso, atenção a isto, malta. Sim, ou seja, a primeira, se eu tivesse que dizer, primeiro de tudo, vejam quanto dinheiro é que têm no bolso, não só para dar a entrada, mas para os impostos, percebam isso e percebam também quanto é que o banco vos empresta. Depois disso, sim, vão procurar a casa. Depois o próximo passo é, como estavas a dizer, é falar com alguém que se possa sentar, e isto é o primeiro passo, se estás a ver este vídeo, já é o primeiro passo, não é? Começares a perceber alguns termos, como estávamos a falar. O que é mais importante? O que é um spread? O que é uma TAN? Qual é que vai ser a minha prestação? Até quanto é que ela pode aumentar? É uma prestação fixa, mista? Ou seja, há aqui alguns conceitos que não são de todo, não são, eu acho que não são difíceis, a verdade é essa. Nós andamos aqui a dizer, os conceitos são fáceis, é perceber, é falar 1, 2, 3, 4 vezes e aquilo depois já entra e começa a ser fácil, e tentar simplificar aqui também ao máximo. Então vamos simplificar aqui este ponto com esta questão, que é, porquê que achas que olhar apenas para a prestação mensal do crédito pode ser um erro? Primeiro de tudo, não nos diz, eu se olhar para uma prestação, não me diz se ela depois daqui a 2, 3, 4 anos pode subir, se não pode, lá está, eu tenho que primeiro de tudo perceber se é uma taxa variável, mista ou fixa, isso é importante. Perceber aqui, ok, se é uma taxa mista, normalmente a mista em Portugal tu começas com uma fixa, num ano, 2 anos, 3 anos, depois passa a variável, tu tens que perceber aqui, nesse período de taxa mista, qual é que é efetivamente a taxa e depois qual é o spread negociado para o período de taxa variável. Portanto, tens aqui várias nuances que tu tens que estar, obviamente, muito tranquilo quando fazes aqui a escolha pelo crédito. Depois há outra situação. Se estás a negociar, tens de perceber a prestação, mas depois ainda tens o seguro de vida, o seguro multirrisco e algumas despesas dos bancos. Okay? Então, tentar perceber que vais-me perguntar, Hugo, mas é sempre bom fazer os seguros fora do banco? Eu digo-te, depende. Depende. Alguns bancos, eu podia estar-te aqui a dizer, a mim interessa-me fazer seguros, obviamente, mas alguns bancos têm umas campanhas e pode fazer sentido fazer os seguros nos bancos. Portanto, lá está. Qualquer resposta é depende. Porque eu detesto, e muitas das vezes em fóruns com muita gente que me pergunta, ok, mas o meu colega do lado fez isto. Eu, se calhar naquele momento, no determinado banco não tem essa campanha, mas já teve, ou vai ter. Portanto, tudo depende, porque o mercado aqui é muito volátil. Boa. Agora, eu ia-te questionar sobre os seguros, mas já indiretamente já deste essa resposta, por isso passo para a questão que eu tinha de seguida para ti, que é, hoje o que é que tu consideras uma taxa de esforço segura e conservadora, tendo também como enquadramento e a tua experiência no mercado, face o que é que podem vir a ser os próximos anos no mercado do crédito à habitação, a evolução das taxas e se ainda faz sentido fazer taxa mista. Porque eu, por exemplo, fiz um crédito à habitação há cerca de 1 ano e fiz taxa mista há 2 anos e acho que foi a melhor opção na altura. Boa. Partindo aqui um bocadinho, que é, primeiro de tudo, hoje em dia não se faz maus créditos. Okay? Muito dificilmente acontece o que aconteceu em 2008, 2009, 2010. Ou seja, em 2008, 2009, 2010, o que acontecia é que os bancos viam
a taxa de esforço apenas e só. O que é que isto quer dizer? Os bancos pegavam nas tuas responsabilidades do Banco de Portugal, ou seja, dos seus financiamentos, e pegavam no teu rendimento bruto e chegavam à taxa de esforço. Se fosse abaixo de 35, 40, estava aprovado. O que é que os bancos esqueceram aí? É que a Euribor subia. E subiu tanto que subiu até 5%. Então, havia malta a ganhar 500 euros com prestações de 1500. Daí, eu acho a tua pergunta. Hoje em dia isso já não acontece. Porquê? Obviamente, casa arrombada, trancas à porta e os bancos fizeram algo diferente. Hoje em dia, a taxa de esforço foi substituída por algo que se chama DSTI. E a DSTI, que é uma taxa de esforço, mas uma taxa de esforço aqui com esteroides. Ou seja, tem aqui em conta se a Euribor subir. Já foi 3% e agora está a 1,5%, mas vamos fazer com 3%. Se a Euribor subir 3%, se aquela família, se aquele cliente, fica ou não dentro de 50%. Outra alteração, não estamos a falar do rendimento bruto, estamos a falar do rendimento líquido, ou seja, quanto te cai na conta, e então se o que te cai na conta com as taxas atuais, vamos falar com 2,5%, por exemplo, 3%, mais 3% se a Euribor subir, se fica ou não dentro desses 50%. O que é que isto quer dizer? É que os bancos estão a já precaver, o que não precaveram lá atrás, uma subida da Euribor. Okay? Neste momento não está a 3%, está a 1,5%, porque a nossa Euribor subiu até 4% até há bem pouco tempo. Logo o que eu te digo é, faz-se muito melhor crédito e já ninguém vai para fora de pé. Os bancos não deixam ninguém ir para fora de pé. Os bancos aí estão a ajudar, efetivamente, a ninguém ir para fora de pé e não haver um problema. Depois, perceber aqui, face ao mercado. Hoje em dia, fazer previsões, eu tenho o que é de domínio público e o que toda a gente tem acesso, que este ano, 2026, será um ano de manutenção, um ano em que a Euribor andará sempre à volta dos 2%, não andará muito longe disto, portanto, é um ano de consolidação e que não se prevê um decréscimo nem nos preços, nem nada disso, portanto, creio que é para quem está à procura e quem acha que pode ser o ano, eu acho que pode ser um bom ano para a compra de casa. Depois, perceber aqui também, e aquilo que estavas a dizer, taxa mista, fixa ou variável, depende. Okay? Se ainda faz sentido a taxa mista, eu diria que sim. Há taxas mistas e para determinados perfis faz todo o sentido. Se me disseres, Hugo, mas eu quero vender a casa daqui a 6 meses, então se calhar a taxa é variável. Porquê? Porque tu numa taxa variável tens aquele 0,5% de amortização, me voltou. Numa taxa fixa, no período de taxa fixa, tens 2%. Ou seja, lá está, depende do que tu queres fazer. Agora, se me disseres, eu quero ter a habitação própria permanente, para longo período, e faz sentido, eu diria que se calhar sim, face ao mercado, temos aí taxas mistas muito interessantes, 1 ano, 2 anos, 3 anos, isso depois tem a ver com o perfil um bocadinho do cliente. Boa. O que tu estavas a explicar relativamente à nova forma de análise da taxa de esforço das famílias a quando o pedido de crédito, isto é bom para toda a gente, sim, porque torna o sistema mais robusto e, como tu disseste bem, os problemas que tivemos em 2008 provavelmente não se vão voltar a repetir. Isto é bom para a banca, sim, mas também é bom para nós consumidores, por isso acho que estamos numa situação financeira mais robusta face a 2008. Relativamente aqui às taxas mistas, eu acho que, mais uma vez, análise pessoal, sim, caso a caso, e isto vocês, credível, enquanto intermediários de crédito, podem dar esta ajuda, esta consultoria. Sim, claro. Eu próprio, quando tenho dúvidas, ligo para ti, ligo para a Ana, por isso... Nós agora eu gosto sempre de dar as 3 opções, ou seja, se tiveres uma taxa variável, uma taxa mista e uma taxa... Até que o Banco de Portugal, hoje em dia, obriga a nós a darmos as três opções, okay? Para o cliente decidir, e a última resposta é sempre do cliente, ok? Mas é como te digo, há certos bancos que têm taxas mistas muito interessantes, há outros que já estão a olhar mais para a taxa variável, mas lá está, isto tem a ver muito com o perfil. Não há o certo ou errado, tem a ver com o perfil, mas eu concordo contigo, até se olharmos para os resultados e do crédito feito em Portugal, a esmagadora maioria nos últimos 3, 4 anos tem sido taxas mistas. Boa.
Por isso, se estás a pensar em comprar casa, se tens crédito e não tens a certeza se tens as melhores condições de crédito, podes falar com a Credível. Nós vamos deixar o link de contacto na descrição do vídeo. Por isso, fala com a Credível, vais ter a melhor ajuda e consultoria possível. Um serviço totalmente gratuito para ti, por isso eu diria que vale muito a pena. Tens aqui alguma coisa a acrescentar relativamente a este apoio que vocês dão? Sim, eu quero dizer, e isto é uma coisa que anda muito em voga, que é nós humanizamos e queremos continuar a humanizar a marca. Ou seja, nós optamos por não automatizar tudo, ou seja, nós voltamos a contactar o cliente por telefone, temos um WhatsApp e estamos sempre a falar com os clientes, seja a que horas for, porque a nossa ideia é fazer o crédito bom. Okay? Nós não andamos a fazer chapa 5. Nós priorizamos o acompanhamento especial ao cliente. Não se compra uma casa todos os dias. E mesmo quem compra a casa todos os dias quer rapidez e quer que alguém esteja ao lado. E nós, dentro da Credível, temos mais de 90 pessoas prontas para ajudar. Portanto, a verdade é que priorizamos isso. Acompanhamento e humanização ao nosso cliente. Boa. Por isso, já sabem, malta, aproveitem, serviço totalmente gratuito para vocês. Agora, falando aqui sobre cartões de crédito, vocês que já me seguem, já conhecem relativamente bem o tema e sabem que eu próprio gosto de comparar crédito à habitação com cartões de crédito. Já falei contigo sobre este paralelismo, porque se vocês pensarem bem, enquanto que um crédito à habitação vocês têm um juro, têm sempre um juro associado, tirando os casos raros que tivemos entre 2015 e 2022, em que tivemos aqui a situação de taxas de juros negativas, mas isto são situações extraordinárias, ou seja, vocês, em regra, por um crédito à habitação, vão pagar um juro associado e vão também utilizar essa dívida para o pagamento do imóvel subjacente. Tirando, claro, casos de investimentos imobiliários, refinanciamentos, mas esses casos são mais pontuais e não é também essa a nossa audiência no vídeo de hoje. E para além disto, o cartão de crédito tem uma enorme vantagem, que é pode-vos dar acesso a linhas de crédito totalmente gratuitas. Como é que vocês conseguem isto? Simplesmente pagando o vosso cartão de crédito a 100%. E não contratualizando juros que têm custos associados e que não vos trazem vantagens, ok? Como é que vocês garantem que estão a pagar o cartão de crédito a 100%? Vocês, no momento da contratação do cartão de crédito, só têm de indicar no formulário de adesão ao cartão que querem pagar a totalidade da dívida utilizada no período de extrato. É tão simples quanto isto e desta forma garantem que não pagam juros. E para além disto, vão conseguir beneficiar do lado bom dos cartões de crédito, que é cashback, milhas, proteção de compras, seguros, ok? Por isso, ter atenção a isto. Hugo, vocês no vosso dia-a-dia na Credível, e também porque muitas vezes a utilização de cartão de crédito é um dos produtos associados ao crédito à habitação, vocês veem com frequência cartões de crédito a serem mal utilizados? Tens algum input sobre isto? Não, tenho. Obviamente nós temos tudo e temos milhares de situações e vemos tudo. O que é que mais me custa? É o que estás a falar muito bem. Nós mesmo, quando vamos a fazer workshops e perguntamos se o cartão de crédito é bom ou mau, a verdade é que grande parte das pessoas diz logo, é mau. E é o que tu dizes. Há má informação. Ok? Portanto, o cartão de crédito, sim, nós vemos como muitas vezes mal utilizados quando, primeira coisa logo que tu disseste, quando não é pago a 100%. Um cartão que não é pago a 100% é mal utilizado. Okay? Porquê? Porque estamos a falar de taxas de juros altíssimas. Até 19% hoje em dia. Ou seja, onde é que eu vou conseguir um investimento de 19%? Logo por aí é mau. Depois, obviamente, quando ele está sempre no máximo, ou seja, juntando aqui as coisas, não está a 100% e está sempre no máximo. Agora, quando está pago a 100%, o próprio banco vê isso com bons olhos e não há problema absolutamente nenhum. Se nós tivermos 20 cartões, só temos que clicar ao banco
O porquê? Até porque, e como tu sabes, melhor do que eu, e eu tenho aprendido muito contigo acerca de cartões, a verdade é que o próprio banco, hoje em dia, a grande parte dos bancos tem cashback. Ou seja, antigamente era algo que ninguém falava, e tu já falavas disso e os próprios bancos não têm, e hoje em dia os próprios bancos têm. Então conseguimos explicar facilmente aos bancos porque é que temos cartões pagos a 100% em termos diversos por causa do cashback. Portanto, eu só vejo aí, ou seja, o cashback é algo que é uma vantagem e depois é uma coisa que tu falavas. Eu tenho a possibilidade de ter uma linha, às vezes, de 45, 50 dias de crédito gratuito. Isto não é em todo lado. Agora, se tu me disseres, ok, mas eu uso esse dinheiro para investir, e por isso é que não paga 100%, não façam isso. Não façam isso. E nós já vimos, não raras vezes, nós vemos isso. Sim, não se esqueçam que isto pode ser uma liquidez temporária gratuita, mas vocês têm de ser organizados financeiramente, porque à frente, ou seja, como o Hugo estava a dizer, 40 a 50 dias à frente, dependendo do momento da utilização do crédito, vocês vão ter de pagar esse valor. Okay? Isto traz-vos muitas vantagens, porque imaginem, esta liquidez gratuita temporária pode ser bom, por exemplo, para aproveitar quedas no mercado, para quem já investe. Imaginem que vocês têm uma estratégia mensal em que no primeiro dia útil de cada mês vocês fazem o reforço mensal dos vossos investimentos, mas que em meados do mês existe uma queda grande no mercado e vocês querem aproveitar a oportunidade. Podem utilizar alguma liquidez vinda dos plafons dos cartões de crédito para antecipar o reforço do mês seguinte. É 100%. É 100%. Isso. E desta forma só estão a beneficiar dos cartões de crédito. Por isso, tenham atenção a isto, malta. Cartão de crédito não é sempre mau, nem é sempre bom. Nós temos de ser organizados financeiramente. E digo-vos mais, quem não sabe utilizar cartões de crédito normalmente é porque ainda tem um baixo grau de literacia financeira. Mas é tudo uma questão de conhecimento. Qualquer pessoa pode utilizar um cartão de crédito de forma correta e com vantagens para si. Ok, malta? O Hugo já me respondeu aqui à questão porque, como vocês sabem, eu falo muito sobre cartões de crédito. Muitos membros da minha comunidade têm uma panóplia de cartões de crédito e frequentemente questionam-me se eu tiver muitos cartões de crédito, isto vai-me prejudicar a aprovação do crédito. O Hugo já explicou aqui que não, por isso estejam tranquilos quanto a isto. E acho que é muito isto. Vocês pensem também no facto de como é que vocês acham que a grande maioria dos milionários crescem os seus patrimónios? Crédito, cartões de crédito. Por isso, só temos de replicar o que quem já lá está nesse patamar começou a fazer. Por isso, eu uso vários cartões de crédito no meu dia-a-dia, só retiro vantagens disso, mas também gostava de vos salientar que, apesar de estarmos a falar sobre cartões de crédito neste vídeo, cashback não são só com cartões de crédito. Também tem vários cartões de débito com programas de cashback muito apelativos, como vocês já deverão saber. Aqui, antes de terminarmos, gostava de fazer aqui algumas questões mais interessantes, por assim dizer, e que costumam fazer com alguma frequência, e deixo aqui também a questão para ti, que é, se eu consigo pagar a prestação de todos os meses, faz-me sentido preocupar-me tanto com a prestação? Eu percebo que a parte do crédito também é muito emocional. Muitas das vezes não é uma parte só financeira, mas também muito emocional. E eu tenho visto, e tu conheces, certeza absoluta, muita gente que diz: o meu principal sonho, o meu principal objetivo é pagar a casa. E quando eu me vir livre disto, ok, mas depois a vida te fica igualzinha. O que eu tenho dito aqui é, não, eu acho que convém perceber aquilo que eu estava a dizer, desde que o crédito foi consciente, comprei bem, tenho aquela prestação e faço a minha vida em função daquela prestação. É bom ter o orçamento familiar e saber que aquilo já vai sair para lá, mas é bom também estar sempre de 6 em 6 meses, 1 ano a ano, eu começar a perceber se há melhor, se não há e se o meu está adaptado. E não quero dizer que seja só fazer transferências, mas falar com o próprio banco, falar com o próprio gestor para ver se há
alguma coisa de melhor lá. Portanto, eu acredito que se estiverem sempre a pensar nisso vão ter uma grande pressão, portanto é melhor não, e obviamente que a escolha já está feita e é contabilizar aquilo como uma despesa mensal. Eu costumo fazer para estar mais tranquilo é de 2 em 2 anos falo convosco e pergunto, consigo melhor? Sim. Tão simples quanto isto, malta. Não tenho trabalho a contactar vários bancos, falo com um intermediário de crédito, neste caso um intermediário que é de confiança e que tem prestado um ótimo serviço a mim e a vários membros da minha comunidade, por isso, e desta forma garanto sempre que estou a pagar o mínimo pelo meu crédito. Agora, uma questão aqui relativamente a cartões de crédito, eu vou fazer a questão e quase que responder, mas tu também podes dar os teus inputs, claro, que é o cartão de crédito faz-me gastar mais. Isto é uma questão muito associada ao consumismo, porque quer queiramos, quer não, o cartão de crédito é igual ao consumismo, quase, na sociedade portuguesa. Mas isto acontece se vocês forem desorganizados financeiramente, porque se vocês utilizarem o cartão de crédito só para pagar aquilo que iriam pagar com um cartão de débito que não vos dá qualquer vantagem, vocês estão ok. E como é que garantem isto? Com um orçamento familiar. É imprescindível vocês terem um orçamento familiar. Se antes de utilizarem um cartão de crédito vocês gastavam 200 euros em supermercado, não é porque começaram a utilizar um cartão de crédito que vão passar a gastar 250. O cashback adicional não vai compensar. Como eu estou sempre a dizer, o melhor cashback é não ter de toda a despesa. Isso. Depois de utilizarmos o cartão de crédito, é só termos a certeza da nossa organização financeira, tão simples quanto isto. E garanto-vos que cashback não é só dinheiro no bolso, é mindset. E a partir do momento em que vocês têm esta organização, vão também começar a poupar nas vossas compras do dia-a-dia e depois meter cashback em cima dessa poupança. Ganho duplo. E a última questão, que é, amortizar crédito à habitação é sempre uma boa decisão? Olha, eu não amortizo, ok? Isto porquê? Lá está, também depende. Se formos ver o ponto de vista apenas e só financeiro, meu, ou seja, eu invisto. Se eu tenho um crédito, por exemplo, está-me a custar 2% e eu consigo ganhar esse dinheiro e investir para ter retornos de 6, 7, 8, 10%, financeiramente não faz sentido. Mas como eu estava a dizer há bocado, isto não é só financeiro, é parte emocional. Então, para algumas pessoas que não investem, que não gostam de investir, ou porque e nós não podemos, está tudo bem, não é? Sim. Então aí faz sentido. Faz, porque está a pagar um juro ao banco. Agora temos que perceber, e não vai fazer falta esse dinheiro. Vale a pena eu estar a pegar no meu fundo de emergência e ir amortizar? Ora, eu acho que não. Agora, isto é muito pessoal, como estava a dizer, finanças pessoais. Yeah. Portanto, nem sempre nem nunca é, ok, vocês têm 10 mil euros, 20 mil euros, o que é que seja, peçam ao banco, façam simulações para perceber, ok, se eu amortizar, quanto é que vou ficar a pagar? Faz diferença. Eu acho que muita malta também não pensa nisto, que é, a inflação está a jogar a nosso favor na parte do crédito. Quanto mais tempo passa, mais o dinheiro, o 200 mil euros há 10 anos não vale 200 mil euros agora. Portanto, a inflação está-nos a ajudar. Quanto mais tempo passa, está-nos a ajudar. Portanto, eu não faço. Não tenho problema nenhum, mas eu posso dizer também uma coisa, André. Como eu estava a dizer, trabalhei na banca há 10 anos e posso dizer que quando lá trabalhei, eu era avesso a financiamentos. E quando entrava algum investidor, a pedir, eu já se vai endividar. A verdade é essa, eu não tinha literacia financeira quando trabalhava no banco. Portanto, neste momento, as coisas são... E também era muito emocional a relação com o financiamento. Isto vai dos vieses também comportamentais que tem a tua família, por exemplo, ok? Porque se calhar se falares com os meus pais, também são avessos ao crédito, não gostam de crédito, e é normal, e está tudo bem. Portanto, aqui a verdade é perceber o que é que faz sentido, o que é um crédito bom, o que é um crédito mau. Este crédito vai servir para me endividar, vai servir para me alavancar. E às vezes eu acho que quem está a acompanhar, de certeza absoluta, que ou já está no nível acima, ou que vai querer estar, e eu acho que depois de ouvirmos conceitos algumas vezes, começa-nos a fazer mais lógica. Hoje, ter financiamentos para mim é completamente normal e é mal gerido se não tiver um financiamento. Estavas a dizer, qualquer bilionário tem financiamento, qualquer empresa, a melhor empresa do mundo tem financiamentos, autarquias, municípios.
Portanto, é perceber onde é que anda o dinheiro. É isso. E o Hugo disse aqui bem, o nosso perfil vai mudando, principalmente com o nível de conhecimento que vamos adquirindo nestas matérias. Por isso, malta, se ainda têm um baixo nível de literacia financeira ou conhecimento nestas áreas, está tudo ok, só depende de vocês melhorarem este nível de conhecimento e vão ver que o vosso perfil vai mudar. E acho que podemos terminar por aqui, Hugo. Acho que foi incrível a conversa. Obrigado por teres estado aqui. Obrigado. Espero que tenham gostado, malta. Vamos deixar o link na descrição do vídeo de contacto com a Credível para o caso de vocês quererem ter aqui ajuda de um intermediário de crédito que vos vai muito bem aconselhar nas vossas negociações de crédito, compras de primeira casa, transferências de crédito, estejam à vontade, porque o feedback é mesmo muito bom. Obrigado. Obrigado, André. Obrigado. Obrigado a todos. Até à próxima. Obrigado. Tchau.